No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial e olha que demorou pra gente poder conseguir ajustar a agenda desse cara. Pra você ter uma ideia, desde setembro do ano passado que eu tô procurando vaga pra eu poder ir lá na clínica. Então não acho também, né? Mas hoje vamos fazer um tratamento aqui ao vivo. Você vai estralar meu pescoço aqui ao vivo nesse programa, porque ele está aqui. É real, é verdade, podem acreditar. Alexandre Júnior, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu irmão? Milton. Você tá bom ou não? Tamo junto, graças a Deus. Cara, que felicidade ter você aqui, velho. Você sabe que você mora no meu coração, não paga aluguel, né? Fiquei feliz demais, cara, com o seu convite. Muito obrigado. Estamos aqui, igual você falou aí, a gente já tá há um tempo já tentando organizar, orquestrando essa visita e graças a Deus hoje deu certo. Gratidão demais pelo convite, cara. Fico muito feliz, muito. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. O Alexandre é um cara que eu procurei muitos especialistas, né? Então, assim, é um cara que a gente conhece o tratamento e o profissional que ele é. E eu passei momentos muito difíceis com muitas dores, né? E aí eu falava, cara, quem que eu vou procurar? E o Dides, que é o marido da nossa querida Flavinha, falou, cara, vai no Alexandre. O Alexandre, eu fui lá, ele já me desentortou. Eu falei, mas como assim desentortou, né? Eu falei, cara, mas vamos ver como é que funciona. Consegui, ele agendou pra mim e tal. Fui lá, cara, 3 sessões. A primeira eu não conseguia relar, né, no chão. Sim. Vários esqueminhas lá e tal. Na hora que eu saí, a dor já tinha praticamente indo embora, e é uma coisa sensacional. Então, assim, a gente sabe o profissional, a credibilidade que você tem, então, para mim, hoje representa muito a sua presença aqui, eu tô muito feliz de verdade. E hoje também é um dia especial, porque temos o Marcão Imports aqui, nosso querido Marcão, que é patrocinador, amigo nosso também. Amigo. Tá junto com a gente, e nós agora temos um grupo do WhatsApp, os 3 Sapato Branco, que nós vamos estar sempre trocando as ideias, figurinha aqui para poder participar. O Marcão depois vai vir aqui trocar uma ideia com a gente. Obrigado pela presença, viu, Marcão? Pela presença, Marcão, pela força. Tamo junto. Esse é um cara que também, Deus colocou na minha vida e eu quero ter essa amizade pelo resto da vida. Fantástico. Vamos lá então, meu querido Alexandre Júnior. Vamos começar pelo começo, não é isso? Vamos dizer assim, quem é Alexandre Júnior? De onde tu vens? Pelo começo de tudo, né? Bora então, lá. Hamilton, quando eu tô atendendo, às vezes eu conto um pouquinho da minha história ali pro paciente que tá ali na minha frente, para ele saber um pouquinho da onde a gente veio, quais são nossos propósitos em relação a tudo o que eu vendo ali na hora do meu atendimento, Sim. né? Eu sou de Monte Aprazível, natural de Monte Aprazível, tenho 31 anos hoje. Eu fiz faculdade de fisioterapia, minha formação principal, fisioterapia. Me formei em 2017 e desde lá eu venho percorrendo um caminho aí diferente, às vezes, de outros profissionais que se formaram na mesma época que eu. Hoje, se você der uma olhadinha no Instagram, você já consegue encontrar outros profissionais que de repente fazem o que eu faço. Sim. Mas naquela época era loucura. Então, em 2017, 2016... eu comecei a perceber a necessidade de pessoas, de pacientes, para conseguir atender esses pacientes com a terapia manual, ou seja, com as mãos. Sim. E conseguir realizar benefícios nesses pacientes em relação às suas dores musculoesqueléticas. Então, naquela época, se via muito pouco no Instagram, eram poucos profissionais que faziam isso, e graças a Deus aí eu tive algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho, e ali eu fui trilhando esse caminho para me formar e me especializar cada vez mais na área de terapia manual, onde eu uso as mãos para tratar as pessoas. Então, hoje já é mais difundido, mas naquela época era loucura. Então, me formei nessa época em 2017 e desde então venho percorrendo esse caminho aí, graças a Deus. Mas você sempre pensou assim, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero trabalhar nessa área? Ou o que você... Hoje, inclusive, foi a nossa pergunta lá, a nossa enquete lá do TBT do Pacabá, né? Hoje, você está trabalhando na área que você sempre sonhou ou não? Qual que era o seu sonho, a sua profissão? Ou por onde você já trabalhou? Cara, eu sempre fui uma criança muito voltada para a música, né? Eu sou músico, sou baterista, toco violão, toco um monte de coisa. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito voltada para a música. Monta a bateria aqui, André, depois pra gente. Pode montar aí, pode montar. E eu sou baterista, já tive um monte de banda, eu sempre fui
sempre fui caminhando para esse lado. Tanto é que esses dias a minha mãe comentou comigo, eu achei que você ia ser um músico, que você ia tocar. Eu toco hoje, mas eu não ganho dinheiro para fazer isso. Mas cantar você não cantava, ou não? Não, Tá. Cantar não. Eu sempre fui músico de tocar instrumentos e eu tinha muita facilidade. Eu até hoje, escutar uma música, eu meio que sei o acorde que o cara tá fazendo, enfim. E aí, fui trilhando esse caminho da música. Ali, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a partir para um outro lado, que eu comecei a trabalhar com eventos. Eu era contratante de shows. Então, mudei totalmente o rumo. Então, comecei a trabalhar com eventos, comecei a fazer festas de música sertaneja, que na época começou esse sertanejo universitário. Sim. Tanto é que hoje, você pode perceber que na clínica vão muitos pacientes que são cantores. Sim, sim. Que são pacientes, de pessoas antigas que eu conhecia desse mundo, onde eu fazia eventos e comecei a conhecer essas pessoas e hoje eles são pacientes, mas muitas dessas pessoas que vão lá, eu já contratei para fazer um show, lá no passado eu já aluguei som do cara, ou o cara já trabalhou comigo como segurança. Por exemplo, um cara que eu vou citar aqui que eu lembrei é o Badu. O Badu, ele é empresário hoje do Seu Moço. Sim. Então o Badu trabalhava na chefia da segurança dos meus eventos lá em 2010, 2012, e hoje eu atendo ele, atendo a família, atendo o Seu Moço, e através disso aí a gente foi linkando. Então várias pessoas, eu poderia citar várias aqui, que são pessoas que eram amigos e companheiros de estrada na época, que eu fiquei, sei lá, pelo menos uns 5 a 7 anos fazendo muito evento, fazendo várias coisas. E aí, hoje, essas pessoas elas acabam reconhecendo o meu trabalho e indo na clínica através disso. Então, beleza, percorri um caminho aí dos 18 até os 22 anos, até os 25 anos mais ou menos, fazendo eventos. E quando chegou um determinado momento que eu fazia eventos, a minha mãe, que sempre pegou muito no meu pé, falou, Júnior, minha mãe me chama de Júnior, Alexandre Júnior, Juninho, Júnior, não quero mais que você faz evento, vamos arrumar um trabalho formal, não sei o quê. Até que eu consegui um trabalho na Santa Casa de Monte Aprazível, para trabalhar na recepção, fazendo ficha, recebendo paciente. E eu fui contratado para fazer ficha e receber pacientes, só que enquanto eu estava lá trabalhando, eu comecei a me interessar por outras áreas da saúde. Tipo assim, eu estava ali trabalhando, um médico me chamava, me ajuda a fazer um negócio, me ajuda a buscar um paciente lá na UTI, me ajuda... Então eu comecei a me interessar muito pela área da saúde, por pessoas, por ajudar pessoas. E eu falei, cara, por que não? Por que não? Eu quero fazer isso. E por coincidência, eu tinha feito uma cirurgia muito grande no joelho, antes disso, quando eu era adolescente. E eu fiquei 1 ano fazendo reabilitação de joelho. E aí me remeteu à mente, cara, vou fazer fisioterapia. Não quero medicina. Por um momento até pensei em medicina e tal, mas não, vou fazer fisioterapia. E ingressei na área de fisioterapia. E de lá até hoje aí foram caminhos árduos para eu conseguir me formar, que já eu conto. Estamos aqui agora, nessa entrevista maravilhosa com você, cara. Que show, cara, que show. A gente fica imaginando, né? Por exemplo, assim, você teve uma situação, o joelho, aí você teve contato, né, com o fisioterapeuta, que você teve que voltar. Sim. E ali eu acho que foi o start que deu, falou, não, eu acho que tem um negócio aqui que pode... Foi o start, eu fiquei durante 1 ano ali, eu tive um problema no pé, pós-cirúrgico, uma complicação. Meu pé eu fiquei com o pé equino. Quem tá assistindo a live que tem um linguajar mais da medicina sabe que o pé equino. Então fiquei com o tibial anterior sem conseguir fazer o movimento do pé. E aí fiquei 1 ano tentando recuperar esse movimento. Então consegui recuperar, graças a Deus. Aí lá na frente, lá com 20 anos, vou fazer faculdade de fisioterapia. E aí ingressei na faculdade e já eu conto o resto. Show de bola. Aproveitar aqui, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Hoje temos aqui o nosso querido Marcão, tá assistindo aqui de camarote. Para você que tem produtos Apple aí, para você que tá assim, você tá com o seu celular, de repente quebrou a tela do seu celular. Você fica naquele desespero, fala onde eu vou mandar consertar, vai ficar caro, vai ficar igual que nem era antes. Cara, procure o Marcão Imports. Fica ali no Plaza Capital, tá bom? Você vai direto lá no @Marcão Imports RP, só você ir direto lá no Instagram, @Marcão Imports RP, e lá o Marcão
Marcão tem uma máquina de última geração que ele vai fazer o conserto. E outra, a honestidade é o mais importante, porque às vezes a pessoa só trincou um negocinho, só quebrou um negocinho, a pessoa tem que trocar tudo, tem que arrumar tudo. Não, o Marcão vai falar realmente o que aconteceu com o seu telefone, o que aconteceu com o seu aparelho, e você vai gastar apenas o que é para poder arrumar, entendeu? Então é aquilo lá, não vai ter nada de meter o golpe no nesse negócio, não. E tem os produtos Apple, né? Se você usa aí todos os produtos... e essa máquina também é todos os tipos de aparelhos, tá? Não é só da Apple, não. Agora, os produtos Apple você vai encontrar com aquele preço especial e com a garantia que só a Marcão Imports tem. Tem perfumes também, então tá chegando aí Dia das Mães. Se você ainda não tem aquele negócio para você dar um celular para sua mãe, quem sabe um perfume especial, procura então, @Marcão Imports, RP, lá no Instagram. A Tiflow tá junto com a gente aqui do nosso amigo Luanzinho. Luan toda semana tá inaugurando uma loja. Ô, Luan, esse boné vai ficar pra mim, tá? Já tá pegando aqui, viu, Luan? Depois você desconta lá do... Já me deu do 2 já, fica mais um. Tiflow, gente, @Tiflow do Iguatemi Rio Preto, tá? Cara, lá você vai encontrar agora a nova coleção Outono e Inverno, que tá lindona. Tem também a coleção do Arthur Aguiar. Tem ainda os bonés da Respeita a Minha História. Tudo isso você encontra com @UseTiflow ou então @Tiflow Iguatemi Rio Preto. Inclusive agora tem uma nova equipe lá trabalhando e oferecendo para você os melhores produtos, e tá lindona a nova coleção da Tiflow, tá? É a marca que veste os artistas e também as pessoas como eu, assim, que não é artista, mas também veste a gente, beleza? Então um abraço ao Luan e toda a galera da Tiflow. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Um abraço pro Igor, toda a galera do Fernandão junto com a gente. Se você não baixou o aplicativo do Fernandão ainda, tá marcando bobeira, tá? Baixe o app do Fernandão, que ele é mais fácil para você comprar, ou então vai direto no @Fernandão Bebidas no Instagram. Lá você vai encontrar todas as informações do Fernandão Bebidas, tá bom? Não esqueça, @Fernandão Bebidas. O Rei do Pão de Queijo também tá junto com a gente. Daqui a pouquinho, no finalzinho, temos uns comes e bebes ali. Presentão também do Rei do Pão de Queijo. Um abraço a toda a equipe, que agora também está lá no Plaza Capital. Fica imaginando o Marcão chegar para trabalhar e aí já entra lá no Rei do Pão de Queijo, aquele café, aquele pãozinho de queijo, aquela situação. Aquela coisa não boa. É fácil, né? Ali, todo dia você vai lá, Marcão. Rapaz, eu fico imaginando, eu falei assim, gente, deve ser um negócio do outro mundo, né? E esse Plaza Capital tá tão bacana, mas tão... só voltando aqui do Rei do Pão de Queijo, tá completando 32 anos, e por isso que tá fazendo essa inauguração dessa nova unidade, que é lá no Plaza Capital, uma cafeteria completa para você, com tudo que o Rei do Pão de Queijo tem, tá bom? Então dê uma passadinha lá para você conhecer. E também no Plaza Capital, que é onde fica o Rei do Pão de Queijo, a segunda unidade, e também o Marcão Imports, você vai encontrar a IMB Morumbi, que é a nossa faculdade aqui, tá? A IMB Morumbi Online, que é o Polo Rio Preto. São 2 polos aqui em Rio Preto, é a faculdade e universidade para você, ensino digital, inovação, criatividade, qualidade e excelência acadêmica, graduação e pós-graduação, tá? Faça já sua matrícula no 33649666, tenha mais informações mandando um WhatsApp no 992487620, 992487620, vai lá no @AMB Morumbi Online, cara, descontos especiais, inclusive tá com uma promoção bem bacana do Dia das Mães também, onde você vai poder aí ganhar um kit bem bacana, tá? Administração, pedagogia, engenharia, gestão de RH, são centenas de cursos onde você pode fazer direto da sua casa e pode usar o Polo também para você poder fazer suas provas e também os computadores e tudo mais. A AMB Morumbi Rio Preto também junto com a gente por aqui. E hoje o nosso querido Alexandre vai levar para casa um kit da Farofa da Nega, cara. São 5 sabores, tá? Top. Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil. Depois eu vou arrumar um também pro nosso querido Marcão aqui. Por quê? Cara, você tá comendo aquele churrasquinho na hora da janta, na hora do almoço, tem farofa de banana, que é a sensação do momento, tem a de limão, tem a picante, tem a caipira e tem a tradicional. 5 sabores para você, @Farofa da Nega, farofadanega.com.br, presentão também aqui para o nosso convidado, o nosso querido Alexandre. Valeu. Bom, vamos falar sobre a faculdade então. Você chegou na faculdade, foi cursar aí a fisioterapia, como é que foi? Conta pra gente. Cara, aí comecei em 2011, né? Cursar ali fisioterapia, vai ser tudo fácil, vai ser tudo legal. Nesse meio tempo aí acabei não conseguindo mais trabalhar lá na Santa Casa, em Monte Aprazível, e fui trabalhar numa empresa aqui em São José do Rio Preto, onde um setor totalmente diferente, setor de metalúrgica, eu era vendedor, enfim. E aí chegou no 3º ano, eu precisava descer para estágio no quarto, eu falei, cara, não quero mais mexer com isso aqui, tem que descer para estágio, tem que abandonar emprego.
chega ali para descer para estágio, você tem que estudar o dia inteiro, né? Faculdade de manhã, de tarde e à noite. Sim. Abandonei a faculdade, fiquei 2 anos sem aparecer lá. E a mãe no pé, né? Termina a faculdade. Eu falei, mãe, não quero mais trabalhar com isso, não é o que eu quero. Não, termina a faculdade. Não, mãe, não quero mais. Então, em 2014, abandonei a faculdade totalmente. Em 2016 eu voltei, faltava 1 ano só, e em 2017 eu formei, graças a Deus. Graças a Deus. E ali no último ano, cara, eu tive contato com professores que trabalhavam, eles ensinavam o que eu faço hoje. Porém, eu não sei como era a parte comercial na época, a parte de divulgação, eles não tinham tantos pacientes, assim, eu não sei, eu não consigo me recordar totalmente. Eles atendiam ali no estágio, ali na clínica, com terapia manual. Porque se pensava em fisioterapia, sei lá, 5 anos atrás, era aquela coisa monótona de exercício com elástico, ou de aparelho de TNS, que é aqueles choquinhos. Se pensava-se somente nisso. O infravermelho, né? Infravermelho, forno de beer, essas coisas mais antigas. Então, quando eu me deparei ali no estágio com profissionais, com professores trabalhando com os pacientes ali do estágio, com as mãos, mexendo, manipulando em paciente, mexendo em ombro, fazendo o ombro de paciente levantar, fazendo coluna de paciente desentortar. Ali no estágio eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Eu não quero trabalhar na fisioterapia convencional, eu quero fazer isso aí. Eu me lembro que eu perguntei para um professor que chama Flávio. Aliás, Flávio, não sei se ele está assistindo, obrigado pelas dicas na época. Eu falei, Flávio, me passa onde eu faço esses cursos aí, eu quero aprender a fazer esses negócios aí. E aí, cara, ele falou, vai lá em Catanduva e faz o curso que esse cara aqui, que chama Lula, o professor lá de Catanduva. E foi o meu primeiro contato, assim, com um curso diferente, fora da graduação, né? Então, sim, quando você está na graduação é uma coisa, saiu da graduação. Então, foi o meu primeiro contato ali, acabei fazendo um curso. E dali, cara, comecei a fazer um curso, outro curso, outro curso. Antes de eu terminar a faculdade, eu já estava atendendo ia na casa dos pacientes, comprei uma maca, coloquei no porta-malas do carro, cobrava R$20 para ir nos pacientes atender, chegava lá, não recebia. Semana que vem eu acerto com você, beleza, ia embora. Às vezes não tinha nem o dinheiro para ir embora para casa, porque nesse tempo eu tive que pedir as contas do trabalho, fiquei sem salário nenhum. Meu Deus. Não recebia nada. Eu ia na casa do paciente, às vezes recebia 20, 50, 30, 10, nada. E fiquei uns 3 a 4 meses fazendo isso. E quando eu realmente consegui me formar lá em dezembro, quando virou o ano, eu já tinha uma carteira de pacientes, assim, porque esse paciente que eu atendia hoje, eu voltava lá na casa dele semana que vem. Então, eu fui fazendo um rodízio com esses pacientes, e alguns começaram a pagar. Aí já tinha uma agenda fixa. E aí eu tinha uma agenda fixa, eu morava em Monte Aprazível, eu vinha para Rio Preto de carro, de manhã, já ia para a faculdade, sobrava um espaço à tarde, passava na casa de 2, 3 pacientes, e, cara, começou a acontecer. E graças a Deus, quando virou o ano, um amigo nosso lá de Monte Aprazível falou pra minha mãe, né, Wanda, eu tenho uma vaga no posto de saúde, no SUS, para um fisioterapeuta. Eu preciso... Só que assim, era dia 3 de janeiro. Eu preciso que ele comece amanhã. E quando você se forma, demora um pouco a papelada de crefito, sim. E médico tipo CRM e CRO, os documentos eles enrolam um pouco. Então, preciso que comece amanhã. Eu falei, nossa, eu não tenho crefito ainda, não tenho nada, como que eu vou trabalhar? E graças a Deus, cara, ali, ele falou assim, não, vamos começar a trabalhar, e aí depois a gente organiza a sua papelada. E aí logo algumas semanas depois ali já saiu a papelada e a gente começou a trabalhar no SUS, trabalhava pela manhã, e à tarde eu já aluguei uma sala lá em Monte, lá numa clínica, e comecei a atender. E comecei a atender ali e foi começando as coisas a acontecerem ali. Graças a Deus. A gente tinha aberto aqui uma caixinha de perguntas, né? Na parte da tarde. É claro que alguns caras são zoeira, como o Zeca. O Zeca é um cara que ele sempre fala sobre torresmo. Então ele quer saber se a pessoa come mais torresmo, se ela pode ter mais problema na coluna dela. Não tem nada a ver isso aí, né? Porque você não tá matando o porco, senão você vai ter que engajar.
Cara, a literatura não fala nada sobre isso e nunca tive nenhum paciente lá no consultório reclamando disso, não, por enquanto. A Débora, ela falou que o sonho dela é ser fisioterapeuta, né? Legal. E ela disse que ela ainda quer, ela estava meio em dúvida, então ela está fazendo educação física hoje. E ela falou que ela sonha em fazer a fisioterapia. E ela falou que ela gostaria de trabalhar com, agora vem a parte que eu não sei falar direito aqui, osteopatia. Que é também em relação com as mãos, né? Que faz o serviço, que ela falou assim que foi o que conseguiu tirar, ajudar, né? A eliminar as dores da mãe dela. Legal. Então, a fisioterapia hoje, ela é dividida na parte músculo-esquelética, que é o tratamento de dores musculares, em duas especialidades muito fortes, que é a quiropraxia, onde eu sou especialista, fiz pós-graduação e dou aula em relação a isso, e a osteopatia, quiropraxia e osteopatia. São duas rivais, porém coadjuvantes, trabalham juntas, tá? Tanto é que hoje eu estou fazendo a especialização em osteopatia, porque eu também quero entender o mundo da osteopatia e vou juntar esses dois parâmetros para conseguir atender os meus pacientes. Então, ela tá certinha. Eu falaria para ela, Débora? Débora, continue. Eu não sei se você gosta da educação física, mas eu de você já mudava para fisioterapia logo. Eu acho que ela tá pensando nisso. E vai para a especialização que você quer fazer. Só que assim, é um caminho longo. São 4, 5 anos de fisioterapia, mais 2, 3 anos para você fazer osteopatia depois. Mas assim, se você realmente quer osteopatia, no último ano da faculdade você já consegue ingressar na especialização. Então vai para cima, vai com tudo. E se precisar de alguma coisa, me chama aí no Instagram que a gente bate um papo. E é isso. Show de bola. Chama lá depois para você trocar uma ideia com ele. Talvez você tá na dúvida ainda, né? Eu tenho um amigo que ele estava fazendo administração. Ele parou o primeiro ano, ele foi fazer veterinária. 2 anos, aí ele foi pro direito. Nossa. Entendeu? Aí ele abandonou. Falei, cara, você gastou 5 anos aí pra você não ter um diploma, né? Mesmo que você não fosse. Você fala, mas se eu fosse exercer também eu não seria um bom profissional. Falei, mas pensasse nisso antes de gastar tudo particular, né? E não tem nada a ver uma área com a outra. Não tem nada a ver uma área com a outra. Hoje ele é um grande empresário, então ele não precisa disso aí. Mas não é todo mundo que teve também a sorte do cara, né? O que mais aqui? A Valdirene tinha mandado também uma perguntinha pra gente aqui. Ela tá perguntando quantos anos, né, pra poder se formar, igual você falou que são 5 anos e mais as especialidades que você quer depois. Então, eu fiz 4 anos, né, de fisioterapia. Sim. Faculdade, graduação, mais 2 de quiro e agora tô partindo para 2 de osteopatia. Mas no meio dessas duas especializações, eu tenho, sei lá, na faixa de 30, 40 cursos, que a gente chama de cursos livres. São cursos da fisioterapia, porém são cursos menores, de 30 horas, de 40 horas, então você faz no final de semana. Então, em relação a isso, o estudo ele nunca vai ter fim, né? Você vai ter que estudar o resto da vida. Mas se tratando assim de especialização mesmo, são de 4 a 5 anos de físio, depende da faculdade, e aí a especialização vai depender da especialização, de 2, 3 anos, vai variar mais ou menos isso aí. Ô Alexandre, assim, às vezes a pessoa vai até lá com dor, né? E, tô com uma dor aqui e tal, beleza. Mas, cara, eu tava vendo aqui, fala assim, eu vou num fisioterapeuta para ele poder tirar essa dor, poder me ajudar com as dores. Mas eu tava vendo a quantidade de graduação e de curso que você tem, que às vezes a pessoa ela nem imagina, né, que você passa por isso, porque é uma atualização quase que diária, né? Porque todos os dias sai alguma coisa nova. Todo dia, cara. E aí, como eu vi o resultado em cada curso que eu fazia, eu chegava na segunda-feira para atender, eu falava, nossa, eu tô melhor, eu tô fazendo essa técnica, o paciente tá melhorando. Eu fiz a técnica que eu aprendi no curso X, o paciente tá melhorando. Então, cada vez eu falo, cara, eu não vou negar dinheiro para conhecimento. Então, eu, cara, investi em curso, viajei para São Paulo, já viajei para BH, já viajei, sei lá, para... Cara, eu perdi a conta. Bauru, fiz especialização em Bauru, ia todo mês para lá. Então, essa parte de conhecimento, você nunca vai parar de estudar, porque o ser humano também está em constante evolução. Sim. Então, você sempre tem que buscar ser o melhor para as pessoas que estão ali te procurando. Então, a gente nunca vai ter evolução.
nunca vai parar de tentar evoluir, né? Para melhorar a vida das pessoas que estão procurando o nosso trabalho. Então, tem na faixa de uns 30. Eu te mandei o portfólio, né? Eu falei que a gente tinha que fazer 2 podcasts. O podcast primeiro para poder contar a história dele, dos atendimentos, né? E o outro só para falar os tantos de curso que ele fez. Porque não dá tempo. Tem nome aqui que eu nem sei falar, gente. Como é que funciona isso? É muita coisa. Anatomia palpatória, é isso? Geralmente... Você vai fazer um monte de coisa aqui que você fica perdido. Aí você vai perguntar as coisas, você tá louco. Cara, só de anatomia palpatória eu fiz uns 3, 4 cursos. Por quê? Anatomia palpatória é o principal. Então eu vou tratar sua mão aqui. Se eu não sei o nome do músculo que eu vou mexer, como que eu vou tratar ele? Não sei o nome do osso, eu não sei o nome da inervação que passa aqui, não tem como eu mexer. Então, anatomia palpatória nada mais é você pegar os livros, os que os livros estão dizendo, e pegar um professor que sabe ensinar, ele fala assim, ó, esse músculo é tal, coloca a mão nele aqui, e assim a gente vai dissecando o corpo inteiro, tá? Através desse tipo de curso aí. E é interessante demais, eu gosto, eu adoro, cara, eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço hoje, eu amo o que eu faço. Não, cara, eu vou ser sincero com você, assim, é muito bom, porque quando a gente vai lá, ele fica contando, né, a história, os atendimentos e tal, você fala, rapaz, o cara faz o trem, ele trabalha com o que realmente ele ama, né? Eu amo, hoje eu amo o que eu faço. Isso é fundamental, pô, sensacional. Bom, gente, é o seguinte, mandar um abraço aqui pro nosso querido Rogério Simão, arte finalista, que é o cara que tá cuidando aí da nossa marca, né? Ele faz todo tipo de logo para você que tem a sua empresa, para você que quer deixar o seu Instagram com aquele tchan a mais, procure o Rogério Simão, ele vai fazer o logo ideal para você. Você que tem supermercado, você que tem algum tipo de loja, armazém, quer fazer aí um destaque especial em relação a preço, promoção, procure o Rogério também, que ele vai dar aquela força para você, tá bom? @Rogério Simão, arte finalista, que com certeza vai estar junto com você aí e tá cuidando, ele fez o nosso logo, tá cuidando bastante coisa aqui da nossa marca, beleza? Do lado esquerdo aqui, você vai ver, lado esquerdo, né, André? Eu sempre confundo. Lado esquerdo você vai ver aqui um QR Code, tá? Que é da Blanco Marketing e Empreendedorismo, que é quem está cuidando agora também da nossa área do marketing, tráfego pago e tudo mais. Cara, você tem uma empresa, você que é um empresário, você que quer com certeza que a sua empresa apareça, você quer dar aquele up aí na sua vida, você tem que trocar uma ideia com a Micaela e com toda a equipe dela, tá? Lá você vai encontrar o Mike, todo o pessoal que vai dar toda a atenção, todo o suporte, para você deixar com certeza que os seus seguidores encontrem você. Porque tem muita gente que tem uma empresa bacana, o produto é sensacional, mas ninguém conhece, ninguém sabe, você fica escondido. Cara, e a Blanco Marketing e Empreendedorismo, ela vai cuidar e com resultados comprovados, tá? Então entra aqui nesse QR Code, hoje eu acho que já está tudo certinho aqui, você entrou, já está cadastrado, tudo bonitinho, você vai ter todas as informações, Instagram, contato, para você ter todas as informações aí da nossa querida Blanco, a Micaela que está sempre junto com a gente por aqui e principalmente ajudando você a dar aquele up aí nas suas redes sociais, na sua empresa e te ajudando em todo o que precisa em relação ao empreendedorismo e ao marketing também, tá bom? Não esqueça. Bom, quero falar da Baroni Transportes e cargas fracionadas em geral. Gente, a Baroni traz aí, ela faz transportes de cargas fechadas, produtos químicos com licença do Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, IBAMA e também a coleta na Grande São Paulo e tudo com seguro para você, tá? Que é importantíssimo. E o mais bacana também, que ela é aquela transportadora que faz a logística certa, com honestidade e chega direitinho aí o seu produto, tá bom? Precisa de uma transportadora para sua logística ou melhor atendimento da sua empresa? Fale com a Baroni Transportes, 3223-4432, 3221-5400 ou pelo 98201-0228, Baroni Transportes com a gente por aqui. Tem um recadinho aqui da Doutora Infonete, André. O Botini, ele vai dar um recado para você, doutorinfonete.com.br, para você saber das novidades, e o Botini traz para você as ofertas e as promoções dessa semana que você só encontra na Doutor Infonete. Olá, aqui Botini! Você está procurando alguém que faça filmagens e fotos com drones em alta resolução ou termal? É só chamar agora mesmo a Doutor Infonete! Eles são bons, Botini! O quê? Eles são ótimos! A Doutor Infonete filma e fotografa imóveis, publicidade,
inspeções, agricultura, registros ambientais e também auxílio para resgates em locais de difícil acesso. Só tô suando aqui igual tambo de marmita, tô brincando. Vigilância e monitoramento, casamentos, aniversários e eventos em geral. E todos os drones são regulamentados você tem uma pela empresa Anatel, ANAC e de Tessera. ar-condicionado. Eu, Bottini, recomendo sempre Doutor Infonet. Eles cuidam da sua vida digital. Entre em contato agora. Oh, meu Deus do céu, estamos de volta por aqui com um abraço pro Bottini. Atenção, Bottini, atenção, Bottini. Depois nós vamos procurar aqui uma empresa de ar-condicionado, certo? Pra gente poder fazer uma permuta aqui. Ô, Alexandre, bom, formado, já fazendo as especializações e tudo mais. Você sabe que eu conheci a palavra quiropraxia assistindo 2 Homens e Meio. Que tinha o irmão do Charlie lá que era... E aí eu não lembrava que o certo era quiropraxista ou quiroprata. Não sabia como é que falava, se as duas coisas estão corretas ou se são coisas diferentes, né? Os termos. Foi a primeira vez que eu ouvi. Tem alguma diferença ou não? Tem algumas diferenças em relação à formação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a quiropraxia e a osteopatia são faculdades, tá? No Brasil, é especialidade da fisioterapia. Então, beleza. Lá nos Estados Unidos, onde nasceu a quiropraxia praticamente, nasceu no Canadá, mas se difundiu mais ali nos Estados Unidos. Sim. Então, ali você faz a faculdade de quiropraxia e você é um quiroprático. Eles chamam de quiroprático ou quiroprata. Tá. São a mesma coisa. No Brasil, a gente chama de fisioterapeuta quiropraxista. Ponto. Mas assim, os dois profissionais vão fazer basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o quiroprata ou quiroprático, que é o cara que faz a faculdade de quiropraxia, ele não vai trabalhar com reabilitação de pacientes. Por exemplo, ele vai trabalhar com manipulação, com uma parte muscular, só que ele não reabilita pessoas, ele não reabilita pacientes, ele só trabalha com quiropraxia. Já o fisioterapeuta quiropraxista, ele consegue ter uma gama maior de ferramentas para reabilitar esses pacientes. Ou seja, o paciente te procurou com uma dor X, você trabalha com a quiropraxia e utiliza a fisioterapia para reabilitar ele, ou seja, devolver ele para as atividades normais de vida dele. Já a quiropraxia, às vezes, ela fica um pouco limitada em relação a isso, tá? E só corrigindo aqui, não é que no Brasil tem 2 faculdades de quiropraxia mesmo, igual tem nos Estados Unidos. Só que são faculdades que só tem em São Paulo, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Sim. E há uma briga muito grande em relação a isso. O quiropraxista, o quiroprático formado na faculdade, o quiropraxista de especialidade da área da fisioterapia. Então, muitos fisioterapeutas falam que a quiropraxia no Brasil é só da fisioterapia, muitos falam que tem que ter só a faculdade para poder atender. Os dois profissionais conseguem atender aí com quiropraxia, porém a quiropraxia feita pelo fisioterapeuta, eu acredito que ela é um pouco mais resolutiva, porque a gente consegue reabilitar trazendo essa bagagem da faculdade junto. Então na faculdade você aprende reabilitação, e ali na hora do atendimento você faz quiropraxia e aproveita e já reabilita esse paciente, já faz um exercício pulmonar, já faz uma reabilitação, sei lá, de ombro, exercício para fortalecimento de ombro, de coluna, enfim, você consegue ter uma gama maior de ferramentas para atender esses pacientes. Essa é uma diferença aí, e tem uma briguinha no mercado em relação a isso, mas... Cara, não me prendo a isso. Eu vou para cima do atendimento e as pessoas me procuram através do meu resultado e eu não fico me prendendo a regras, mas existe isso, tá? Existe essa diferença. Então, quiroprático ou quiroprata fez faculdade. Não fez faculdade ou é especialista, fisioterapeuta, quiropraxista. Entendi. Ponto. O Alexandre, hoje você é uma das maiores referências em relação ao tratamento da dor, né? E a gente sabe que pode ser em relação à idade ou uma cirurgia, uma recuperação, a coluna, são vários tipos de pessoas que te procuram todos os dias, que marcam e que ficam até desesperados, né? Para poder tentar organizar um horário para que você possa atender. Você já parou para pensar vamos dizer assim, a noção, né,
da importância que hoje o seu nome virou uma marca registrada, Alexandre Júnior, fala assim, cara, pô, o negócio do Alexandre Júnior. Queria que você contasse um pouquinho disso aí, porque eu acho incrível, cara, quando um nome vira uma marca, né, de referência, assim. E hoje não estamos puxando saco sardinha, não. Quem já passou por ele sabe da qualidade, o trabalho e tudo mais que ele faz. Sim. Pegando gancho aqui nesse assunto, não poderia deixar de falar da Adriana, que é dona da clínica onde eu atendo até hoje. Sim. Que eu esqueci não é que eu esqueci, eu ia chegar nessa parte, que eu aluguei uma sala que eu morava lá em Monte para atender, e quando eu vim atender em Rio Preto, foi através dela, porque ela chegou e precisava de uma pessoa, um fisioterapeuta na clínica dela full time. Ela chegou lá e me contratou, e registrou, falou assim, ó, cara, fica na minha clínica full time. Ah, Adri, mas eu não... É minha clínica de estética. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar com outras coisas. Falou, ó, pode fazer o que você quiser lá na minha clínica, a sala é tua. E foi isso, cara, foi incrível. E através disso que eu consegui... eu comecei a divulgar meu trabalho ali na rede social e as pessoas começaram a vir atrás de mim e eu comecei a atender lá na clínica Dri Oliver, onde eu estou até hoje, com uma sala, numa sala, né? E as pessoas começaram a procurar meu trabalho nessa época. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, cara, eu tava pensando nisso essa semana. Falei, cara, eu tô tirando a pessoa de casa para ela sair da casa dela e vir até no meu consultório para passar comigo. E é muito importante isso. Sim. É muito, de muita... Porque é uma confiança, né, cara? Tem uma perspicaz muito... Tem uma finese, né, nesse sentimento. Porque, por exemplo, você tirar uma pessoa de casa para comer um lanche, para fazer uma coisa de entretenimento... se ela chegar num lanche e estiver lotado, ela vai para outro. Se ela chegar num bar e estiver lotado, ela vai para outro. E assim sucessivamente. Com o profissional de saúde ou profissional, sei lá, loja, enfim. A pessoa ela faz questão de ser atendida por aquela marca ou por aquela loja ou por aquela pessoa especificamente. E em relação à dor nas costas... As pessoas que mandam mensagem para mim, elas não estão cotando preço, elas não estão cotando, me comparando a outros profissionais, não. Elas estão perguntando que dia que eu vou conseguir atender ela. Para resolver o problema. Para mexer nela. Então, assim, eu tenho pessoas que até me procuram. Eu tenho um caso agora, que eu estava chegando aqui, a menina me mandou, olha, me manda o exame de imagem, ó, o que você acha desse exame? O médico ou outra pessoa falou que é cirúrgico, que é um problema mais grave. Eu só quero fazer uma cirurgia se eu falar com você, depois da sua opinião. Então, cara, isso é importante demais, porque não só por mim, por ser eu, pela importância da profissão, né? Fisioterapia, onde ela está chegando. Eu costumo falar isso nos meus cursos. Galera, vocês estão chegando no patamar que a fisioterapia nunca chegou, porque o profissional ele nunca foi tão valorizado igual está sendo. Tá? A fisioterapia, depois da pandemia, assim, ela nunca foi tão valorizada. Tanto na questão emocional, assim, da pessoa pensar em você, quanto na questão financeira. Hoje eu conheço fisioterapeutas aí que estão... Cara, os caras estão ganhando muito dinheiro e fazendo o que gosta e gerando resultado e tratando pessoas. E isso é importante demais, cara. Importante. Nossa, eu fico pensando nisso, até me emociona às vezes. Eu falo, cara, tô tirando a pessoa lá de... Cara, vem gente de Riolândia aqui, vem gente de Cardoso, já atendi, vem gente de Catanduva. A minha agenda, vamos supor, se eu tenho 10 pessoas no dia, 5 pessoas são de Rio Preto, o resto é de fora. Sim. Então, é importante demais, cara. O cara pega lá 2, 3 horas de carro pra vir aqui. Você é doido. Porque você fica olhando pra trás e fala, pô, né, cara, eu tava lá naquela Santa Casa, trabalhando e conhecendo e procurando o que eu ia fazer da minha vida. Fiz a faculdade, né, tive essas dificuldades, me formei, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, me especializei, fiz todos os cursos possíveis e hoje eu ajudo a pessoa a tirar a dor dela. Quando a pessoa fala, tirou com a mão, realmente, né? Sim, literalmente. É muito interessante, cara, muito. Ó, nós temos um amigo aqui em comum, pelo menos um amigo meu, que é o Leandro Gasparetti. Figura, hein? Gente boa. Lá de Paulo de Faria também, meu conterrâneo. Um abraço pra você, Leandro. Tem que trazer aqui pra poder contar sobre a sua revista também aí, que é sensacional, viu? Um abraço pra você aí, pra toda a família. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Qual o melhor exercício pra quem tem escoliose? Legal, muito boa essa pergunta. Pegando o gancho da pergunta,
a camiseta aqui, ó, do Método no Eixo. Método no Eixo. Queria pedir desculpa hoje que eu tava no ar hoje. Eu falei, gente, vou levar hoje o fisioterapeuta mais plurifodão que tem no mundo, que é o nosso querido doutor Alexandre. E eu falei assim, ele tá com um projeto, um programa sensacional. O Método, eu não vinha no Eixo. Eu falei no Plumo, falei um monte de coisa, mas é no Eixo, tá? No Eixo. Existem diversos exercícios que podem ser aplicados aí para escoliose ou para curvas na coluna. Eu estou desenvolvendo, eu digo que eu estou desenvolvendo porque todo dia que passa eu vou lá no meu slide do PowerPoint do Método e jogo mais uma técnica, e jogo mais uma técnica, e jogo mais uma técnica. Comentei com a Ju, com a minha noiva, quando eu fui fazer o curso, eu planejei ele para ser somente um dia. Deu 5 horas da tarde, eu falei, cara, eu não dei nada ainda do curso. Então, o próximo curso dele vai ter que ser 3 dias. Porque todo dia eu coloco uma técnica nova lá. Então, o Método no Eixo, que seria, além de quiropraxia, de você manipular o paciente, você só manipular o paciente, você não consegue devolver a coluna dele reta. Se o paciente tiver uma curva, se ele estiver torto, você pode virar ele para lá, para cá, para lá, manipular, estalar ele, fazer tudo, você não consegue às vezes devolver o paciente reto. Então você precisa de exercícios específicos ou técnicas manuais específicas, sem estalo, tirando o estalo fora, tirando os ajustes fora. Você precisa devolver essa coluna reta com exercícios específicos ou utilizando as mãos em angulações específicas. Então, ele perguntou ali, qual o melhor exercício para escoliose? O melhor exercício para escoliose é o exercício que a gente tire o paciente da curva, tá? Então, precisa ser bem avaliado. Então, nessa câmera aqui, se eu tenho uma escoliose aqui para a direita, eu sempre vou fazer exercícios para tirar o paciente da curva. Escoliose nada mais é que uma coluna torta, a gente tem ela em S ou em C, uma coluna com uma curva. Então, se eu tenho uma curva aqui, eu vou atuar tentando reverter essa curva para o outro lado. Nunca você vai utilizar exercício de escoliose para os dois lados. Pegar um paciente, vou fazer exercício para esse lado e fazer exercício para o outro lado. Não, o exercício ele é feito especificamente na curva. Agora, eu não consigo falar aqui no ar, qual o melhor exercício para quem tem escoliose. Tipo, faça natação, faça não sei o que. Eu não consigo falar porque o melhor exercício para quem tem escoliose é fazer exercício contralateral à curva, tá? Tem uns 20 exercícios para fazer. Então tem que avaliar esse paciente e fazer o exercício específico para ele. Muito bem. Uma das coisas mais conhecidas do Alexandre é o tal do estalar o pescoço, né? E o Valdeir tá aqui, ó. Dizem que estalar o pescoço pode um dia prejudicar a saúde. Isso é verdade ou mito? Nossa, até respiro para responder isso aí. Porque eu não, na verdade, eu tenho até um pouco de respeito em falar da manipulação cervical, tá? O resto das manipulações, torácica, lombar, tranquilo. A manipulação cervical, feita no pescoço, a região cervical, em relação a manipulações, é a única região que a gente tem artéria que envolve as vértebras e talvez, se essa manipulação for feita de uma maneira incorreta, ou se esse paciente, sei lá, tiver uma fratura antiga na coluna cervical, qualquer problema que possa acarretar ali, ele pode ter um envolvimento aí da artéria que comprime essa região, e essa artéria ela pode causar talvez uma isquemia e gerar uma perda de fluxo sanguíneo para o cérebro. Mas assim, nada comprovado. Eu não conheço ninguém que aconteceu isso. Eu conheço, sei lá, pelo menos uns 50 quiropraxistas e fisioterapeutas. Eu nunca escutei esse tipo de relato em pacientes. Tem alguns testes específicos que a gente faz para artéria vertebral para evitar que isso aconteça. Comigo nunca aconteceu e nunca vi ninguém acontecendo. A gente nunca aconselha o paciente ficar estalando o pescoço em casa, porque às vezes pode acontecer. Eu nunca vi, mas se acontecer, aí vai ser pepino. O pepino vai ser grande. Então é melhor que não façam. Tem uma pergunta também aqui da Ju. Ela está perguntando, grávida pode fazer fisioterapia no último mês de gestação?
Muito. Pode fazer fisioterapia. Eu atendi uma grávida agora até 4 dias antes do parto dela. Então ela já teve a Dominique. Dominique, beijo. Não sei se você está me assistindo, mas foi muito legal os atendimentos dela, porque ela engravidou. Ela me procurou, falou: Lê, eu estava conversando com o meu médico, ele falou para mim procurar um fisioterapeuta, para mim ter uma gestação saudável, não sei o que, e eu quero vir aqui todo mês até eu ter filho. Eu falei, beleza. E ela teve uma gestação super saudável, conseguiu ter filho de parto normal, e a gente atendeu ela até a última semana, cara. Foi muito interessante. O que não é recomendado é nos 2 primeiros meses. Sim. Fazer fisioterapia, às vezes até exercício forte, fazer manipulação. Passou dos 2 primeiros meses ali pra frente, até o último mês é recomendado, sim. A hora que você estava falando sobre a quiropraxia ali, eu acho que você já tinha falado um pouco sobre a diferença, né? A diferença entre a fisioterapia e a quiropraxia, que é a pergunta aqui da Aline. A grande diferença é o seguinte, uma se funde na outra. Então, tem como você ser somente fisioterapeuta generalista? Tem. O que o fisioterapeuta generalista vai fazer? Reabilitar pessoas, seja ela na parte ortopédica, seja na parte respiratória, seja na parte neurológica. Você vai ser um generalista, igual medicina, clínico geral, fisioterapeuta geral. Você faz tudo. Quando você parte para especialização, para um nicho diferente de pessoas, então você vai ser um fisioterapeuta especialista naquilo. Então a única diferença de fisioterapia e quiropraxia é que fisioterapia é uma profissão onde você reabilita pessoas. A quiropraxia é uma profissão onde você trata disfunções músculo-esqueléticas. Então essa é a diferença aí. Tem uma pergunta bem interessante aqui sobre lateral shift, né? Se pode ser aí associado também como alguma dor muscular, né? E quantos pacientes você realiza atendimento por dia em relação Não, são perguntas diferentes. Era outra aqui da... Então, tinha 2 aqui da lateral shift. Bom, mas essa aqui é a primeira, então. Se pode ser associado também como alguma dor muscular. Milton, não sei se você consegue... O Dids, que é um paciente que a gente citou, ele foi um paciente que teve lateral shift. Ele tem de vez em quando. Existem pacientes que têm uma predisposição a ter laterais shifts, tá? O que seria um lateral shift? Semelhante a uma escoliose, você olha o paciente em pé de costas, ele está torto. A parte do quadril dele aqui entorta para a lateral, que eu não separei nenhuma foto aqui para você ver, senão você ia ver. O que seria isso? Lateral shift, o paciente entorta. Ele vira um S praticamente, só que ele não era assim, ele está assim, ele acordou hoje assim. Por exemplo, o Didi, se você encontrar ele hoje, provavelmente ele está normal. Então, essa é a grande diferença. Escoliose, o paciente é torto e ele está assim desde a adolescência e hoje ele tem 30 anos e está torto. Sim. E às vezes não tem dor nas costas. O lateral shift, ele enverga, ele está torto. Então a pergunta é se existe relação de lateral shift com dor nas costas? Se pode ser também considerado como alguma dor muscular. Pode ser considerado como dor muscular. O paciente, quando ele tem o lateral shift, que ele fica torto, daquela maneira que às vezes eu posto os vídeos, são pacientes que têm muita dor muscular, só que geralmente eles têm a parte neurológica envolvida. Ou seja, eles têm um pinçamento ali de algum nervo que passa na coluna, irradiando dores para a região muscular. Então a gente costuma falar que é um paciente com sinais e sintomas radiculares. Esse paciente, quando ele tem lateral shift, na maioria das vezes, 90% dos casos, ele tem um sintoma, ele tem uma compressão na coluna, irradiando dores para a região muscular, da região muscular da coluna. Então, entendi. Tem tudo a ver. Bom, e aí está perguntando também aqui sobre se é um problema mais comum para os homens ou para as mulheres. O lateral shift ou dor nas costas? O lateral shift. Geralmente homens. Dificilmente vai ter mulher com lateral shift. Eu atendi acho que uma até hoje, homem atendi mais de 200, não sei quantos. E se pode ser considerado também assim, qual a diferença de escoliose e o lateral, né? Então, é isso que eu acabei de citar. A escoliose é um problema idiopático. O paciente nasce com a predisposição
ele fica torto durante a adolescência e passa ali a vida inteira, às vezes, com a coluna torta. E às vezes não tem dor. O lateral shift, o cara dormiu hoje bem, acordou amanhã torto com muita dor absurda, não consegue amarrar o tênis, não consegue viver. Ele precisa ser atendido de urgência. Então, esse paciente lateral shift é um paciente urgente. Eu preciso atender ele hoje, preciso atender ele amanhã, depois às vezes eu atendo a semana inteira o cara. O escoliose não, ele tem curva, torto, só que ele consegue viver normal, ele não tem dor. É isso que eu trago para o método no eixo, para a gente aprender a diferenciar tudo isso aí e tratar cada pessoa individualmente para melhorar os sinais e sintomas dele. Bom, e tem mais uma perguntinha aqui, está perguntando se quiropraxia pode ajudar também para quem tem hérnia de disco. Muito, eu só trato 80% dos meus pacientes tem hérnia de disco, cara. Muito hoje é o tratamento A aí para quem tem problema de compressão discal, de hérnia discal, a pessoa se beneficia demais, talvez consiga até abandonar aí a medicação. Teve pacientes que já não foram para a mesa de cirurgia por conta de sessões de quiropraxia, porque a hérnia de disco é um problema grave que acarreta a coluna vertebral. Esse paciente ele pode até passar por um procedimento cirúrgico, e esse procedimento ele pode até envolver pino e parafuso. Então, às vezes esse paciente ele não vai sair nem da cirurgia andando. Pode acontecer, eu conheço casos que aconteceram, tá? Não é culpa do médico nem do profissional que vai operar o paciente. Às vezes acontece ali. Então, a quiropraxia ela pode somar demais no paciente que tem hérnia de disco ali no primeiro momento da reabilitação. Melhorou a dor, depois a gente solta esse paciente para reabilitar num exercício, num pilates, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Bom, e tem aqui o nosso querido Padula, tá perguntando aqui quais são os benefícios da quiropraxia e o que não pode, fazer, né, na quiropraxia. O que não pode fazer? Os benefícios já falei bastante. O que não pode fazer? A gente não pode atender pacientes que têm fraturas. Por exemplo, primeira pergunta que tem no meu questionário lá você caiu de moto? Caiu de bicicleta? Faz tempo que você não teve trauma? Você estava jogando bola? O que você fez antes de vir aqui? O cara, eu caí de moto ontem. Esquece atendimento. Repouso. Então, fraturas é a primeira contraindicação. Segunda contraindicação, manchas na pele, manchas diferentes, queimaduras. Você não vai fazer um procedimento de quiropraxia por cima de queimaduras, de manchas, de edemas grandes. Também já é contraindicação. Paciente que tem uma osteoporose muito avançada, osteopenia, ossos fracos ali, paciente mais idoso. Tem uma osteoporose muito avançada. Evite de atender também esse paciente, porque ele pode... a gente pode ter alguns tipos de problemas ali no atendimento. Então essas são as maiores contraindicações em relação a isso. Passou disso, o paciente é saudável, o paciente é novo, até 50 anos, 60 anos, a gente consegue atender e gerar benefícios demais para a vida dessa pessoa. Temos aqui também o Alexandre, o seu xará. Ele está mandando uma perguntinha que ele quer saber o seguinte: se já teve algum caso, né? É claro que não vai citar nomes, viu, gente? Pelo amor de Deus, para não ter nenhuma treta aqui. Mas já teve caso, por exemplo, que a pessoa teve um problema muito sério, ela passou por um fisioterapeuta, um quiropraxista, alguma coisa assim, e teve alguma coisa errada, né? Algum exercício, alguma coisa que foi feito errado e prejudicou ainda mais o retorno ou o que a pessoa ia fazer, e quando chegou nas suas mãos, você automaticamente já viu que alguma coisa ali estava meio errado, ou seja, pelo exercício ou pelo trabalho do fisioterapeuta, ou até mesmo o paciente que não fez direito, né? Sim. Cara, já aconteceu comigo já inúmeras vezes. A gente tem que se colocar no lugar de ser humano e entender que nós não somos perfeitos. Então, sempre que eu estou atendendo uma pessoa, eu falo assim para ela: Dona Maria, eu vou passar esse exercício para você, eu vou fazer essa técnica aqui porque eu acredito que fazendo isso você vai melhorar desse sintoma. Às vezes eu faço a técnica, ou às vezes eu passo um determinado exercício e não é aquilo que realmente esse paciente precisava. Então, hoje eu consigo ter um pouco de feeling para entender isso e às vezes reverter ali na hora da sessão. Mas já aconteceu do paciente ir embora e às vezes no outro dia, nossa, eu tô pior, nossa, aconteceu de voltar a dor. Então, tudo isso a gente tem que colocar numa balança
e ver o que mais a gente está acertando, o que mais a gente está errando e procurar aprender com nossos erros. É tudo isso, é tudo o que eu tento viver diariamente. Isso acontece comigo diariamente, todos os dias. Ter a humildade para entender o que aquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, entender todo o problema, tudo que envolve o problema dela e aplicar técnicas corretas. Agora sim, respondendo a pergunta, já aconteceu de outros pacientes virem de outros profissionais para mim e ali eu entender que foi feita alguma técnica equivocada, não que seja errado, algum exercício equivocado, talvez alguma medicação, sei lá, eu não posso intervir em medicação, mas alguma coisa exagerada, pacientes dopados de medicação, enfim, várias histórias aqui eu poderia contar para você. Bom, tem mais uma perguntinha. Quando esfria, eu sinto dores nas articulações. É normal ou não? É normal porque você já ouviu falar que quando alguém machuca, aí você vai lá, coloca gelo. Sim. Sempre assim, tô jogando bola, sofri um entorse, coloca gelo. O frio, ele faz vasoconstrição, né? Ele fecha um pouquinho os nossos vasos, os nossos vasos sanguíneos e automaticamente inibe o oxigênio que vai para a musculatura. Então, quando está mais frio, obviamente que as pessoas, os pacientes que ainda que têm predisponibilidade a terem dor, esse frio vai fazer uma vasoconstrição e tudo que o nosso músculo precisa é de sangue bom, de sangue oxigenado. Então, se fez vasoconstrição, eu não tenho um sangue bom, um sangue oxigenado chegando livremente na minha articulação ou chegando livremente no meu músculo. Então, obviamente que esse paciente ele vai sofrer um pouquinho mais no frio. Então, pacientes que têm predisposição, por exemplo, para pacientes que têm fibromialgia ou dores generalizadas, eles sofrem um pouquinho mais no frio por essa baixa de oxigênio no músculo devido à vasoconstrição do frio. Então, sempre que eu costumo falar para as pessoas, eu tenho dor, uso calor ou frio? É dor crônica? Você tem essa dor, você não bateu, não aconteceu nada. A dor já está aí há 2-3 meses, usa calor. Eu acabei de ter um entorse de tornozelo jogando futebol. Uso frio, faz vasoconstrição, contém a inflamação. Sim. Então é basicamente isso. Eu vejo algumas pessoas, algumas personalidades que elas chegam, por exemplo, elas fazem os exercícios dela, né? Vai para ter uma academia, faz exercício, corre, faz alguma coisa assim e tal. E depois eles deitam numa banheira com gelo. Gelo. Ou seja, sim, a pessoa chega suada, chega quente e ali dá aquele choque térmico, alguma coisa assim. Então, eu não sei quanto tempo também que pode ficar, como que o corpo aguenta, né? Pela temperatura. Mas para que serve isso aí? Só para eu saber assim. Então, o gelo ali ele é utilizado para evitar que o músculo sofra com o pós-treino. Então, isso é utilizado em atletas. Então, por exemplo, quando eu faço muito esforço muscular, por exemplo, aqui no meu bíceps eu estou fazendo esforço, então eu quebro fibras dentro do meu músculo, eu rompo fibras no meu músculo. E ali gera um processo inflamatório no meu músculo, onde há hipertrofia. Esse paciente, essa pessoa que entra numa banheira, ele quer que esse processo inflamatório não aconteça depois do exercício. Então ele entra na banheira para conter esse processo inflamatório, para manter essa musculatura intacta e trabalhando por mais tempo sem ter lesão. Entendi. Então é mais ou menos, utilizado em atletas de alto rendimento, essa imersão no gelo. Importantíssimo demais. Ou seja, como eu não sou de alto rendimento, é óbvio que eu não vou fazer um negócio desse, porque não vai adiantar muita coisa na minha vida, né? Gente, quero falar aqui da Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável que vem conquistando todo mundo, viu? Para você que quer viver uma vida melhor através de uma alimentação de qualidade. São saladas, tapiocas, tem sucos funcionais, pizzas fit, tem omeletes, salgados low carb, açaí, saladas de fruta, doces zero açúcar e sanduíches naturais, tá? Mais de 30 combinações de marmitas fits personalizadas, são mais de 60 unidades por todo o Brasil, com uma infinidade de produtos naturais para você viver melhor. Tá? Aqui em Rio Preto tem, cara. Olha só, fica na Antônio de Godói 3796, na Redentora. Tem um telefone que é o 992708255, 992708255 e atende também pelo iFood, tá bom? @Vida Leve Franquia, também junto com a gente por aqui. Quero falar da Interessências do nosso amigo Denelson, que tá junto com a gente aqui.
aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, tem também essência e óleos essenciais para você. Na Interessência você vai encontrar não só aquela loja sempre perfumada, cheirosa, mas ali tudo aquilo que você precisa. Dia das Mães está chegando, você pode fazer uma cesta especial, pode comprar ali um perfume especial também para sua mamãe lá na Interessências, tá? E para você também que quer ganhar um trocadinho aí, um dinheirinho extra e tal, lá você vai encontrar cursos e tudo mais para você também dar um up aí para você. Não esqueça então, Interessências, 991057300, 981057300, @Interessências e interessências.com.br. Vai lá no Instagram, tem sempre as novidades e tudo aquilo que a Interessências tem para você. Fale com o nosso amigo Denelson e toda a equipe. Falar aqui do Maridon Burger House. Cara, ali sim o negócio é diferenciado, tá? É um hambúrguer feito com carne Angus na churrasqueira, na grelha. E tem sempre umas novidades também que agora o Netão tá fazendo para você. Então, para você que não conhece ainda, mas por que será que a Maridon é a hamburgueria mais premiada de Rio Preto? Por conta disso, saiu até uma matéria recentemente no Diário da Região, explicando aí, né, o sucesso desse casal incrível que é o Neto e também a Camila, a família toda, né? Então, para você que não conhece ainda, dê uma passadinha lá na Maridon Burger House, e o mais bacana também é o delivery deles, de quarta-feira até domingo, 991006293, 991006293, de vez em quando eu trombo com o Marcão lá na Maridon Burger House, tem pule de porco, agora tem um monte de coisa bacana lá. Se você não conhece ainda, vale muito a pena você conhecer, tá bom? Bom, quero falar aqui também dessa caneca linda, maravilhosa, que nós vamos dar de presente aqui pro nosso querido Alexandre, que é da Encantare Mimos Afetivos, tá? Se você tá preparando aquele presente especial para sua mamãe aí, que a Encantare nasceu aí no meio da pandemia, oferece produtos especiais, especializados, personalizados, feito com muito carinho e qualidade sem igual, tá? Canecas, tem cestas, porta-copos, kits e balões, só para você ter uma ideia. Olha que porta-copo top, cara, que é aqui o do Noir. Tudo personalizado para você, top, você vai encontrar. Você tem a sua empresa, nada melhor do que você dar de brinde aí para os seus clientes, tá bom? Vai lá no @Encantare Mimos para você já reservar também aí, é claro, a sua cesta para sua mãe, aquele presente especial, uma caneca. Já pensou uma caneca com a sua foto e a foto da sua mãe? Show, não é? Então vai lá, ó, Encantare Mimos, @Encantare Mimos. Fechou? Gente, agora eu quero falar com você da Y-Steak. Vamos falar da Y-Steak aqui do nosso querido Rafa. Ali também é um lugar onde a gente com certeza vai encontrar aquele churrasquinho afetivo com um jeitinho mineirinho, tá bom? A Y-Steak, ela é restaurante, é take-out e também é delivery, tá? Sempre das 18 às 23 horas, sextas, sábados e domingos, sexta-feira à noite, com música ao vivo, sábado em 2 horários, tá? O horário do almoço e também no jantar, e no domingo também na hora do almoço, aquela refeição especial para você, tá bom? Fica ali na Coronel 4664, lembrando que você vai encontrar agora aquele cardápio executivo, tá passando por um monte de reforma, tá lindona, tá maravilhosa. Dê uma passadinha lá no @YSteak para você conhecer mais novidades do nosso querido Rafa. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores por aqui, a galera que tá acompanhando a gente, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like bacana, tá bom? Bom, antes da próxima pergunta aqui, só falar da Mariner Calçados, que é a nossa nova patrocinadora também, a maior variedade de calçados masculinos da região de Rio Preto, sempre com qualidade, preço justo, atendimento personalizado, tá? Com layout de loja inovador, linha completa de botas, sapatos sociais, esporte fino, sapatênis, lá tem mocassins e tem tênis em couro também, couro legítimo, tá? Carteiras, pulseiras, tem cartões também, camisas polo e muito mais. Você ainda não pode, se você não conhece ainda, são 2 lojas aqui em Rio Preto, na Constituição 1628 e também esquina com a Independência, né, ali, e a loja 2 fica ali no posto Monte Carlo do aeroporto, tá bom? Vai lá no @Mariner Rio Preto, @Mariner Rio Preto, para você saber das novidades. Ô Alexandre, a galera tá perguntando aqui sobre o seguinte também, sobre datas aí do método no eixo, como que vai funcionar, as inscrições, como que o pessoal pode saber mais informações a respeito disso. Show! Ô Hamilton, cara, então, igual eu estava te falando, é um projeto novo, onde cada dia que passa eu estou colocando uma técnica nova, um exercício novo, uma abordagem diferente. Então, eu estou reformulando ele ainda e ele já está pronto para ser vendido também de maneira online. As pessoas que compraram ali já têm acesso ali na parte online, nosso método no eixo. O cara terminou o curso, ele entra ali, assiste todas as técnicas que a gente fez e mais técnicas que eu vou jogando lá durante as semanas. Então, hoje nós estamos no mês de abril.
provavelmente até no final de maio ou no começo de junho eu quero lançar uma nova turma no Eixo. E também uma novidade aí que ainda não reformulei ainda, mas vai acontecer esse ano. Eu quero dar um curso de quiropraxia completo, que ainda não dei. E, cara, incrível. O curso de quiropraxia completo ele vai ser aproximadamente 100 horas. Aí tem que ser aproximadamente de 3 a 4 finais de semana para você conseguir dar. Então no Eixo é um curso de 20 horas. Num final de semana você consegue passar aí basicamente todas as técnicas e depois, mais pra frente, a gente vai começar a trabalhar a divulgação dessa nova perspectiva em relação a cursos que eu quero trazer para esse ano de 2023. Então, por enquanto, ainda não tenho nenhuma data para divulgar, assim, falar, vai ser tal data, mas vai acontecer e até o meio do ano, até junho, que é o mês 6, pelo menos mais uma turma do método no Eixo, que é o desenvolvimento de curvas na coluna vertebral, para a gente aprender a desentortar os pacientes, que é diferente de manipular. Manipular o paciente, estalidos, é uma coisa. Sim. Desentortar o paciente e deixar ele no eixo retinho é outra coisa. São exercícios específicos, são coisas específicas em relação às curvas da coluna vertebral. Então são dois assuntos diferentes. Tem como você englobar nos dois cursos, mas eu quero deixar separado, tá? No Eixo é no Eixo, e quiropraxia ou fisioterapia manipulativa, que é um curso que eu já dou, vão ser coisas separadas. Entendi. Ô, Alexandre, agora uma pergunta, assim, mais por curiosidade mesmo, né? Hoje em dia as pessoas que te procuram lá, a maioria, elas vão te procurar por quê? Qual é a dor, onde é o local da dor, dos seus pacientes, cada 10 pacientes, um número aí que você fala assim, poxa, a maioria vem por conta disso. Maioria por dor lombar, tá? Do meio das costas para baixo, até na prega glútea. Então, esse caminho do corpo aí, da metade das costas até na linha glútea, seria a região lombar. Então, 80% das pessoas que adentram no consultório são em relação a dores na coluna lombar. 80 não, 70. O que sobra desses 70... de 10 a 15% por dores cervicais, aí dor de cabeça, muito paciente com bruxismo, também dor na região da face, onde os dentistas aí já estão caminhando demais para fisioterapia, porque tem tratamentos resolutivos, nós tratamos dentro da boca do paciente, e lá em Monte eu atendo no consultório de dentista e eles encaminham demais para a gente. Então, dor lombar, depois região de bruxismo, região cervical, e depois membros, né? Cotovelo, mão, joelho. É que, como eu divulgo meu trabalho muito relacionado à parte de coluna vertebral, essas dores mais distais, às vezes acabam não aparecendo muito para mim, mas lombar, segundo, cervical, bruxismo, dor de cabeça, e depois vem as dores aí nos membros, tá? Membros superiores, um cotovelo, uma mão, uma tendinite de punho, um joelho. Então, mais ou menos nessa ordem aí que nós vamos atendendo as pessoas. E deixa eu te perguntar, quando já teve dias de você tá lá no seu atendimento normal e tal, próximo paciente, e aí chega chega o próximo paciente e você nunca tinha visto aquilo na sua vida, tipo assim, fala, poxa, esse caso é o mais complicado, o mais, tenebroso que eu já vi, o que eu vou fazer aqui, né? Já teve casos assim também ou não? Todo dia, brincadeira. Cara, toda semana, assim, acontece de vir um caso que você olha, você fala assim, como que você deu conta de fazer isso? Aí o paciente olha pra você e fala, eu também não sei, me falaram que você vai conseguir me ajudar. Então, ontem mesmo, uma paciente que eu atendi, não vou citar nomes, não sei se ela tá na live aqui ou na live do YouTube, enfim... Ela teve um problema na mandíbula, na região da mandíbula e da maxila, e ela visitou aproximadamente 5 médicos otorrinos para ter opiniões diferentes. Quando ela abria a boca, o ouvido dela fechava, o ouvido direito fechava e apitava, né? Fazia um sinal de um zumbido. Pi! Aí ela fechava a boca, normal. Abria, pi! No começo foi isso. Depois o ouvido ficou apitando muito e a dor muito forte na região da mandíbula e na região do pescoço.
visitou alguns médicos, tem um exame de imagem que você... Exame de imagem não, um exame que você faz, inclusive a Ju que fez, teve um problema também, onde o médico entra com uma câmera no seu ouvido, enfim, foi em vários médicos, não acha nada, o médico, o último que ela foi, procura um fisioterapeuta. E eu já tinha atendido ela algumas vezes, então vou no Alexandre. Aí chegou lá, realmente ela teve um problema na mandíbula, onde a mandíbula, ela se desalinhou, né? Então, na hora que ela realmente, assim, na hora que ela abria a boca, a mandíbula fechava o canal auditivo dela. E ali a gente trabalhou dentro da boca dela, em alguns minutos a gente conseguiu desbloquear e a sessão foi um sucesso. Cara, foi muito massa. E ela trouxe o namorado dela junto lá na consulta e o cara ficou maravilhado, e eu fiquei maravilhado também com as técnicas que a gente fez ali, porque a gente conseguiu proporcionar uma melhora rápida no paciente, que talvez ela já estava ali 2, 3 semanas procurando e não conseguia. Então foi maravilhoso, cara, esse atendimento ontem. Eu poderia aqui citar vários para você, que onde os pacientes ali aparecem com coisas totalmente diferentes e você fala, cara, como você conseguiu fazer isso? E ali a gente consegue, às vezes, intervir com sucesso. Às vezes, não também. Então, tudo vai depender da gravidade do problema que as pessoas aparecem. Hoje em dia, a gente vê que, às vezes, numa recuperação, a gente sempre fala isso, né? Acho que para tudo na vida, né? Tem o que o profissional faz e o que o paciente tem que fazer tudo certinho para poder, ou seja, um exercício, um remédio, um medicamento, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes a pessoa vem de uma cirurgia, de alguma coisa, ela precisa passar um certo tempo numa fisioterapia e de repente ela tenta encurtar esse tempo, ela fala assim, não, acho que já tá bom, já vou tirar a bota aqui, já vou parar de fazer isso e tal. Teve casos também que já, tipo assim, prejudicou ainda mais essa recuperação. E chega num ponto que não tem mais o que fazer, fala, olha, a gente vai tentar tirar a sua dor, mas o que você fez foi errado, né? Não tinha como mais consertar e fica meio difícil. E aí a pessoa chega e joga essa bomba no seu colo. Cara, poderia citar vários casos aqui. Existem casos que a fisioterapia ela não vai conseguir ajudar aquele paciente. Eu consigo ter esse feeling já no primeiro atendimento. Eu olho para o paciente e eu falo, meu amigo, cara, a fisioterapia eu acho que não é para você. Mas por quê? Porque eu acho que o seu caso é diferente, é um caso cirúrgico. O médico que eu opero. Cara, a gente já tratou. E às vezes, mesmo assim, às vezes eu insisto, faço uma sessão na pessoa, faço 2, para realmente a gente ver que talvez não vai ter resultado. Porque às vezes a pessoa quer bater o pé. Então, às vezes a fisioterapia naquele momento, para aquela pessoa, não vai ser necessário, não vai ser a abordagem ideal. Eu costumo falar que o atendimento ele é 50-50. 50% eu do que eu posso fazer para melhorar você e 50% você, do que você vai fazer para melhorar você mesmo ou do quanto você vai ajudar a gente nesse atendimento. Porque se você pensar, se você entrar na sala de um médico ou de um fisioterapeuta ou de qualquer profissional e achar que aquela pessoa vai ser responsável 100% pela sua melhora, você está enganado. Por quê? Você precisa fazer a sua parte. Se o médico receitar um medicamento para você, se você não comprar e não tomar, você não vai melhorar. Se o médico receitar tal coisa para você, se você não comprar e não tomar, você não vai melhorar. Então é isso que eu costumo falar. Então, às vezes a pessoa, né, ela entra ali no consultório depositando, 100% da confiança em mim. E a hora que ela começa a ver que o batidão, eu falo assim, você tem que fazer esses 4 exercícios para mim até o teu retorno, todo dia, tal hora. Eu coloco um despertador no teu celular. E às vezes ela volta na semana que vem, fez exercício? Esqueci, fiz 2 dias só. Acontece. Não adianta, né? Não adianta, mas enfim, acontece muito aí em relação a isso. Fugindo um pouquinho da pergunta, às vezes vão ter casos que nós não vamos conseguir ajudar, e eu gosto de ser bem claro nisso. Sim. Não gosto de tirar dinheiro de ninguém à toa, porque as sessões que eu faço, plano de saúde não cobre. Enfim, gosto de ser claro e amplo ali, falar para o paciente claramente o que está acontecendo. Então, essa é a minha visão aí de profissional.
Ô Alexandre, a gente sabe que hoje a tecnologia está muito avançada, né? Muito. E a gente sabe em relação aos exames, às vezes a pessoa, ali já chega com o exame para te mostrar, e ali você já sabe, apesar que com as suas mãos você já vai conseguir também identificar, avaliar, né, aonde está a dor. Mas ela chegando com esses exames e tudo mais. A gente vive naquele mundo daquela expectativa também da inteligência, né, artificial, que todo mundo pode acontecer. Mas pelo que você está dizendo, pelas coisas que você faz e pela experiência que eu tenho com você, eu acho que a fisioterapia e a quiropraxia é uma das coisas que isso aí eu acho que não vai interferir tanto. Pode chegar um aparelho, uma máquina, alguma coisa que pode ajudar em algum exercício, mas nada do que a mão pode chegar para poder fazer com que a pessoa não sinta mais dor, né? Eu acho que nunca vai deixar de existir isso aí, sim, a parte de terapia manual, mas a tecnologia está avançada, pode ser que inventem alguma máquina que manipula o paciente sozinho, alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que a perspicácia e a avaliação do ser humano para tratar outro ser humano, ainda ela vai perdurar por muitos anos, ainda eu acredito eu que sim. Então, vale a pena, e você que tem uma dor, que gostaria de passar por um fisioterapeuta que de repente faz o que eu faço, mas não mora em Rio Preto, procurar alguém aí na sua cidade, ou tentar o contato aí com a gente aqui em São José do Rio Preto. Vale a pena você ter a experiência de passar por uma pessoa que trata outra pessoa, e vale a pena, viu? Hoje você consegue fazer quantos atendimentos por dia? Então, eu tô limitado, né, cara? Eu tô com de 10 a 12 pacientes por dia, estou limitado. Eu tô entrando numa outra fase aí também, que eu quero colocar pessoas para me ajudar. A gente tá estudando algumas coisas nesse sentido. É um assunto delicado falar disso. Você já deve ter tido experiências, sim, em compartilhar sonhos com pessoas, compartilhar projetos com pessoas, colocar pessoas dentro do seu sonho, do seu projeto. E às vezes esse sonho começar a virar um pesadelo por, sim, conta de pessoas que foram mal agregadas àquele negócio. Então eu não gostaria de cometer esse erro ou não gostaria de cometer esse equívoco. Então, eu estou estudando aí, talvez em trazer uma pessoa. Na verdade, já existe uma pessoa, que hoje ela é minha secretária, e nós estamos estudando como nós vamos formatar esse segmento de atendimento. Eu não sei se ela vai ficar... Enfim, isso aí são coisas que a gente está discutindo aí durante o caminho, mas vai acontecer isso, vai acontecer de um pouquinho do trabalho que eu faço sair das minhas mãos. E eu acredito que o caminho de transformação, de crescimento empresarial de todo mundo é mais ou menos esse, né? Então, é isso. Eu sempre falo para as pessoas assim, desde quando você tem sócio ou parceiro, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes o seu sonho é ter uma caminhonete. O seu sócio também sonha em ter uma caminhonete, mas você quer ter uma e quer ter outra, né? Sim. São marcas diferentes, são cavalos diferentes, potências diferentes. E o que você faz para você conquistar o seu sonho, né? Como que você faz para você chegar no seu sonho, né? E o que a pessoa faz do jeito dela. Então, talvez aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente preza, valores e outras coisas mais, né? Principalmente, assim, tudo aquilo que você a vida que você dedicou, o projeto que você dedicou, às vezes por uma coisinha para você tentar ajudar mais pessoas, acaba atrapalhando tudo. Sim. Então é isso, eu já tenho uma pessoa agregada ali comigo que ela vai começar a resolver algumas coisas para mim em relação à parte de atendimentos, mas em relação a ter clínica grande, ter um projeto grande, ainda não é o meu sonho. O meu sonho ainda ele está pequenininho. E eu quero trabalhar mais na parte de curso, de formação de outros profissionais. E, cara, eu não tenho medo nenhum de passar tudo que eu sei. Toda vez que eu vou dar um curso, eu falo, galera, eu quero me abrir com vocês aqui. Eu quero que vocês suguem tudo que eu tenho para ensinar para vocês. Porque a minha agenda hoje já é lotada, já é para 2 meses, para 2 meses e meio. Você liga na clínica hoje para tentar agendar, cara, só tem em junho. Então, isso ele não vai mudar assim por eu ensinar pessoas. Eu vou te ensinar, minha agenda não vai diminuir, pelo contrário, ela vai aumentar. Então, eu vou te ensinar a fazer o que eu faço porque eu gosto, eu amo do que eu faço, eu quero te ensinar você a fazer isso em outras pessoas. Eu não tenho esse pensamento de que eu estou criando concorrência, não. Então, hoje meu pensamento é agregar nos cursos, crescer um pouquinho mais nessa parte de cursos, a parte de ter clínica grande, enfim, eu não penso ainda, vou continuar
com a minha sala, alugar no consultório pequeno e cada vez mais agregando valor, talvez na rede social, em cursos, que eu acho que é o principal hoje. E sem falar que, por exemplo, se você falar, eu sou o doutor fulano, né? E eu tenho cursos com o Alexandre Júnior, o cara fala, então o cara tem um know-how bacana ali para poder passar pra gente. Ó, quero falar aqui do Queijo e Pimenta Armazém. Gente, são tábuas e caixas de frios, levando experiência e fatos aí, e afetos através da comida. Tábuas, caixas, box de frios e também petiscos, tá? Aquele café da manhã especial. Você pode, inclusive, encomendar aí um café da manhã especial para sua mamãe. Já pensou ela acordar no Dia das Mães aí com uma cesta maravilhosa? Então entra em contato aí com o pessoal, vai lá no @Queijo e Pimenta Armazém, @Queijo e Pimenta Armazém. Mandar um abraço também aqui ao Gui e toda a galera lá da Casual, tá bom? Casual Uniformes, pessoal que tá fazendo aí algumas novidades aqui pra gente, que o pessoal vai ter logo aqui também no nosso podcast, 991931646, 991931646, e um abraço também a toda a equipe lá do Bar de Brigadeiro, que também tá junto com a gente, mais uma promoção aí, semana que vem vamos lançar a promoção do Dia das Mães, onde tem uma cesta de chocolates com assinatura do Bar de Brigadeiro, que tá junto com a gente também aqui no ar, beleza? Ô Alexandre, estamos chegando aqui na reta final. Antes, porém, entretanto, contudo, tínhamos algumas perguntinhas aqui que o pessoal tinha mandado aqui pra gente, falando o seguinte, a Daniela, né? Oi, Hamilton, boa noite também para o Alexandre. Bom, queria fazer uma pergunta para ele sobre pessoas que sentem dor e nunca conseguem nem com medicamento e nem com a fisioterapia, né? Será que pode ser que estão indo em profissionais errados, medicamentos errados, ou muitas vezes acontece ao contrário? O meu primo, por exemplo, ele tinha uma dor na perna e durante muito tempo ele fez o seu tratamento. A única coisa que aconteceu é que às vezes essa dor acontecia à noite, né? Outras vezes durante o dia, que é normal, hora que vem a dor, e com certos medicamentos dava até uma redução, mas através da fisioterapia foi que ele conseguiu um resultado positivo. É necessário sempre unir os dois, ou a fisioterapia com o medicamento? Eu acho que sim, por conta do analgésico, né, que a pessoa precisa tomar, dependendo da dor que ela tiver, o problema que ela tiver, né? Sim. Essa é uma pergunta muito boa. Em relação a isso, a pessoa sempre passa comigo, às vezes diminui bastante a dor ali, ela fala, Lê, eu tiro minha medicação, eu nunca mexo na medicação que o médico indicou para o paciente. Então, sempre nós vamos associar ali, às vezes, a medicação e terapias manuais, ou fisioterapia, ou exercício. Então, a gente nunca tira o remédio, o paciente continua tomando a medicação e ali associa uma terapia, uma fisioterapia, para conseguir, através de uma avaliação, de uma boa avaliação, para conseguir realmente tirar esse paciente desse quadro álgico. Então, é importante você unir os dois. Só a medicação, talvez o paciente não consiga alcançar o objetivo dele aí. Por quê? Eu tenho desarranjos no corpo desse paciente, desajustes, que só com as mãos a gente consegue manipular ali, localizar onde está e, de fato, ajustar esse local. E aí a medicação entra como um analgésico, igual você disse, para ajudar esse paciente a sair de uma crise, sair de uma dor específica. Então, eu acredito que a união dos dois aí vai ser de grande validez para esse paciente conseguir melhorar e sair da crise por si só. Bom, antes da gente encerrar, então, fazer a última perguntinha para o Alexandre aqui. Você que está nos acompanhando agora, ao vivo, você que depois vai estar acompanhando os cortes, você que vai estar assistindo esse episódio num outro horário, então, para você nesse momento, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela dor que você está sentindo, seja ela na coluna, seja ela numa outra parte do seu corpo, a pessoa é sempre bom, antes de ela vai no médico e tal, ela fazer uma avaliação com o fisioterapeuta também, para ver se talvez é uma coisa mais simples, né? Ou talvez realmente é uma coisa que ele vai poder falar, olha, eu vou fazer um exercício com você, vou fazer um tratamento com você, mas você precisa fazer por um certo período e seguir as orientações. Então, para quem está com dor nesse momento, sofre, já tentou de tudo e não consegue, qual que é o conselho, qual é a dica do Alexandre? Hoje, a fisioterapia é considerada uma profissão de primeiro contato, igual várias outras terapias da medicina. Ou seja, no passado, por exemplo, a gente vai falar da área, não tenho know-how nenhum para falar, só vou citar como exemplo.
nutricionistas. Antes você só ia em nutricionista com encaminhamento médico. Hoje você pode localizar um nutricionista lá no seu Instagram e marcar uma consulta e ir. Antigamente isso não acontecia. Mesma coisa com fisioterapia. Antes você só conseguia marcar fisioterapia se o médico te desse uma guia, você ia com a guia no fisioterapeuta. Hoje não. O fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Você agenda e vai. O paciente chegou lá, ele não tem exame de imagem nenhum. Através de uma avaliação minuciosa, a gente consegue identificar se esse paciente tem uma coisa grave ou não. Então, o fisioterapeuta que se preze, que conhece um pouco de corpo humano, que sabe avaliar um paciente, terminou a avaliação, terminou a sessão, falou: ô dona Maria, procura esse médico aqui para mim, vamos fazer um exame de imagem, eu acho que você tem alguma coisa mais grave. Eu acho que o que a gente está tratando aí, às vezes não está melhorando porque nós estamos procurando no lugar errado. Então eu preciso que você passe com esse profissional porque nós vamos avaliar a fundo. Às vezes eu vou atender o paciente, avaliei, mexi nele, falou: ô dona Maria, ó, é isso, você vai voltar aqui daqui uma semana que eu vou te avaliar de novo e tratar. Por enquanto eu acredito que você não precisa de imagem, não precisa de uma intervenção talvez cirúrgica, de alguma coisa mais agressiva. Então, existe essa balança desses dois tipos de pacientes que aparecem no consultório. O paciente que ele é mais cirúrgico, o paciente que ele é mais grave. Esse paciente ele apresenta sinais e sintomas mais graves. E existe um paciente que ele é um paciente mais brando, um paciente conservador, que esse paciente ele nunca vai passar por procedimento cirúrgico naquele momento. Você olha para ele, você sabe que ele é um paciente tranquilo. Todos os testes mais graves de coluna ou de qualquer outra estrutura não negativos. Então existe esse feeling e eu gosto de dar esse feedback para a pessoa que está ali na minha frente, para ele se sentir seguro com o tratamento e sentir até onde a gente pode chegar com a melhora dele. Então isso é importante. Pegando o gancho da pergunta, tive um paciente semana passada, um lateral shift, semana passada não, umas 2-3 semanas atrás, que eu falei para ele: ó, eu acredito que você tem um problema mais grave na coluna, vamos fazer um exame de imagem e eu acredito que a fisioterapia talvez não seja a melhor abordagem agora. Ele fez exame de imagem, mandou agora há pouco uma hérnia de disco gigantesca que faz tempo que eu não vejo. Espero que ele não esteja me assistindo, porque eu não falei pra ele ainda isso. Meu Deus do céu, primeira mão, você não tá bem não. E uma hérnia de disco muito grande, mas há chance da reabsorção, tá? Alguns artigos falam que hérnias de disco, às vezes sem cirurgia a gente consegue reabsorção. Então a gente tem que tratar esse paciente, trabalhar com ele rapidamente para que talvez esse corpo absorva essa protusão, essa hérnia, porque ele tem sinais e sintomas graves, tá? É um paciente grave. Então acontece isso várias vezes. Então tem o cara mais grave e o mais brando, que são tratamentos diferentes aí. Muito bem. Mandar um abraço especial aqui ao Juarez do Mercadão Agropet, que está junto com a gente também. Nosso grande parceiro. São 7 lojas aqui em Rio Preto, tá? Rio Preto Shopping, tem também no Shopping Cidade Norte. Tem Mercadão Agropet na Constituição com a Delegado. Tem também na Fernando Costa. Tem também na Nossa Senhora da Paz. Tem em Ibirá e tem também em Badiba City. Vem aí a 8ª loja e vem aí mais um Pet Day que vai ser lá no Shopping Cidade Norte. Então, para você que está a fim de saber das novidades, procura lá, @Mercadão Agropet, tá? 7 lojas para melhor atender você, aquela rede 100% Rio Pretense e que está aí com certeza conquistando. Para você dar aquele banho no seu pet, tem também aquele veterinário para poder te auxiliar, remédios, medicamentos, campanhas, tudo mais, o Mercadão Agropet tem para você, tá bom? Ô Alexandre, queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui hoje, parabenizar pelo seu trabalho. Ó, ganhei aqui uma camiseta do Método no Eixo, tá? Não esqueça da camisa, hein? Que essa aqui vai ser top, ó. Ó, linda, hein? Bonita. Ó, essa logo quem fez foi a Juliana, minha noiva que tá ali, aguardando a gente. Você pode ver aí que no ela decidiu fazer um eixo de caminhão. Então tem toda uma linhagem. E ela que deu a ideia do nome também. Então a gente tem que dar esse crédito para ela, que ela faz parte do projeto. E eu acabando com o sonho dela e falando o plumo. Ô, Juliano, desculpa, hein? Então tem se vocês repararem aqui, ó, tem o eixo do caminhão, para quem tá aqui no Instagram me vendo. Então, método no eixo significa que a gente vai alinhar esse eixo aí, ou seja, alinhar a coluna do paciente. Tem esse duplo sentido em relação à curva dele. Então, é uma forma de agradecer o convite aí, de te entregar essa camisa, essa camiseta, cara. E foi, assim,
feliz demais por esse convite. Só Deus sabe o quanto eu tô grato por estar aqui, cara. Antes Tô da muito gente terminar, feliz. eu quero chamar o Marcão aqui. O Marcão, vem cá um pouquinho. Chama o homem. Vem cá, Marcão. Vem cá dar um oi pra galera aqui. Marcão é um cara sensacional. Também é paciente do Chama o homem. né? Vem aqui, Marcão. Vem do nosso lado aqui. Mas pode passar aqui, não esquenta a cabeça, não. Marcão Imports, a gente já chama aqui pra depois a gente renovar o contrato. A gente já faz... Última vez não deu muito certo não, né, André? Mas agora nós vamos tentar aqui. Ô, Marcão, conta um pouquinho pra gente aqui sobre essa experiência que você tem com o Alexandre, que é um cara sensacional, né? O microfone, Marcão. Vou pegar aqui. Pegar o meu? Acho que... Pode falar aqui. Vou falar que sai. Olha pra onde? Pra lá. Pra cá. Ó, eu vou te falar a verdade. Eu sofri muito tempo, muito tempo. Eu acredito por conta do peso e tudo mais. Então eu sofria muito com dor na coluna, demais. Eu travava umas 3, 4 vezes por ano. Eu tenho que ir na farmácia, ficar sofrendo, tomando injeção, muito medicamento pesado. Até eu encontrar esse homem, esse moço aí, entendeu? Que é lá da cidade da minha esposa. Encontrei ele e assim... sempre falaram pra mim, ó, vai num quiropraxista. Eu nem sabia que era isso. Falei, gente, quiropraxista, o que é esse trem? Com que esse trem mexe? E aí um dia eu fui lá, falei, não, eu travei, fiquei com muita dor. Eu falei, agora eu vou procurar. Passou um pouco a dor, amenizou, fui lá nele. E agora não vivo sem mais. É semana sim, semana não. O Marcão é um paciente controle. Eu tenho também pacientes controle, que são pacientes assim, com esse histórico do Marcão, que ele tem problemas na coluna vertebral. E aí o paciente fala assim pra mim, mas se você não mexe uma vez, nunca mais volta a doer? É uma terapia para controlar a dor. Não tem como você mexer na pessoa e nunca mais voltar a doer. Então ele tem predisposição a ter dor nas costas, vai tendo sobrecarga. Chega ali, a gente faz uma sessão quinzenal, 20 dias, cada 30 dias, para esse paciente conseguir viver sem travar a coluna, sem ir atrás de remédio. Então o paciente controle, Marcão. Isso, eu vivia à base de remédio, cara. Eu vivia à base de remédio, assim, tomava... Além da conta, assim, era 3, 4 remédios por dia, anti-inflamatório, antibiótico. E aí quando eu comecei a fazer o tratamento lá certinho, diminuí drasticamente essa questão da medicação, as dores. Até quando às vezes eu vou viajar, alguma coisa ele tá viajando, às vezes passa uma semana, 2 semanas a mais, eu volto e falo, pelo amor de Deus, precisa ser, volta logo. Então é isso, gratidão demais. Marcão, obrigado, viu, cara? Obrigado aí pela sua presença aqui hoje. Pra mim Marcão falou que vai dar um iPhone aí pra sortear. Eu tô precisando. Não, pior que o pessoal lá da Blanco, eles falaram assim pra mim: ó, você precisa me passar uns cortes na hora, né? Aí eu falei assim, mas como é que eu vou fazer? Não, deixa o seu celular gravando. Que jeito, não cabe mais nada aqui no celular. Então, o Marcão disse que um dia nós vamos resolver isso aqui. Nós vamos fazer em suaves prestações pra gente aqui. A gente vai fazer uma permuta. Vamos fazer até 18 vezes. 18 vezes. Rapaz, você tá doido, né? Pensou? Marcão, obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado por tudo mesmo aí. Parabéns. Marcão agora já tá conseguindo conviver com menos dor, né? Graças ao tratamento aqui do nosso querido Alexandre. Alexandre, obrigado. Queria que você passasse contatos, passasse onde o pessoal pode te encontrar, as clínicas que você atende e tudo mais. Fica à vontade. Então, pessoal, hoje eu atendo em 2 clínicas, tenho um consultório aqui em São José do Rio Preto, na clínica Dri Oliver. Hoje nós estamos ali próximo à Faculdade Unorp, tá na rua Carmelino Gonçalves Condessa, número 98, se eu não me engano. E nós temos um WhatsApp de contato, que é o 17 991 56 44 28. Não sei se alguém vai anotar que tá na live, não sei se dá tempo. Aqui. Depois copia. E o @Alexandre Júnior Físio, que é o @ ali onde a gente consegue trazer o paciente, trazer o cliente, e dali a gente linkar para uma conversa no WhatsApp para conseguir agendar aí uma consulta aí com a gente. Beleza, então. Vai lá no então, Alexandre Júnior Físio, Alexandre Júnior Físio, tá bom? Para você ter mais informações, lá tem tudo certinho para você encontrar este galã que cuida da sua dor. Como diz aí o nosso querido Denelson, o alinhador de chassi humano mais recomendado do Brasil.
Não, vamos lá, André, porque a gente precisa, cara, porque o negócio é complicado. Vamos fazer. Não, eu ia falar pra ele se tinha como ele estralar meu pescoço aqui, mas vai que não tem, não sai o barulho. Vai que não é igual aquele croque do torresmo do Rafa, né? Mas valeu. Alexandre, obrigado, cara. Deus te abençoe, te proteja, que você continue fazendo aí todo esse sucesso, ajudando tanta gente nesse tratamento de dor, que a gente sabe que conviver com dor não é fácil. Não é fácil. Só quem convive, eu sei disso, porque quando eu te procurei, é porque eu tava no meu limite, eu já não aguentava mais, né? E, cara, é impressionante. Você chega lá, ele vai na tranquilidade, você fala assim, cara, esse cara aqui, eu acho que ele não vai fazer nada comigo, não. Ele vai, pega uma canetinha e mede aqui, faz um negocinho ali, cara, daqui a pouquinho, você não consegue relar no chão, na hora que você sai de lá, você já tá tocando. E, cara, é impressionante isso. Realmente é um dom. Eu fico muito feliz quando a gente vê profissionais que dedicam, que vestem a camisa daquilo, ama a profissão e faz bem feito, por isso que você tem esse sucesso todo, tá bom? Gratidão demais pelo convite mais uma vez. Cara, é um sonho estar aqui, é um sonho. Eu acho que qualquer fisioterapeuta de Rio Preto, sei lá, do Brasil, gostaria de ter um convite para estar aqui. Não tô brincando. Não, vamos. Eu acho que, assim, é um posicionamento pro profissional que faz o que eu faço, de destaque, e eu tô aqui para vestir a camisa e falar não que eu sou bom, mas eu tô aqui para aprender cada dia mais com cada pessoa que entra lá. Cada pessoa que entra me ensina alguma coisa. Então eu tô aqui para aprender todo dia, cada dia uma coisinha nova para realmente fazer a diferença na profissão e fazer a diferença na vida das pessoas, e é isso. Tamo junto, cara. Pessoal, ó, não esqueça, mês de maio tá chegando, próxima quinta-feira tem a Suelen Silveira, depois no dia 11 nós teremos aqui o Thiago Sivieri também, que vai estar trocando uma ideia com a gente. Ele é médico da cirurgia bariátrica e também metabólica, tá? No dia 18 vamos ter a Dani Valente, ela que é maquiadora, ela é blogueira, é cabeleireira e ela é sósia da Ivete Sangalo. Então você vai ver que vai ser um negócio aqui sensacional. E para fechar o mês, no dia 25, a Daniele Muniz, que é dona da Dani Muniz Shoes, que é uma moça também que começou lá de baixo, hoje é uma empreendedora respeitada, tem mais de 60 mil seguidores, e ela vai contar essa trajetória dela pra gente nesse mês de maio. Parece que vai ter também 1 ou 2 episódios extras, a gente troca uma ideia com você, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, ótimo final de semana, bom feriado aí, fiquem com Deus, tchau! Valeu!